Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição sobre o fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. Se ainda não se inscreveu no canal, some conosco, se inscreva e acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver novos vídeos. Ao final desse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e deixe seu like ou seu dislike. Invista nesse canal clicando no ícone do coração, plante sua semente financeira no meu ministério, me ajude a alcançar outras pessoas com essas reflexões bíblicas. O texto áureo, foco da lição bíblica de hoje, está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, onde diz: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Na verdade aplicada, o bispo Oídes do Carmo, ele ressalta que é fundamental, após a conversão, andar em espírito para vencer as inclinações da natureza pecaminosa e manifestar o fruto do Espírito no dia a dia. O texto de referência é Gálatas capítulo 5, versículos 13, 14, 16 e 22. Nesse texto, o apóstolo Paulo trata da liberdade com responsabilidade na jornada cristã, a única capaz de conduzir os servos e servas do Senhor a terem produzido em si as características do fruto do Espírito, formando no cristão as qualidades do caráter de Cristo, tornando-o conforme a imagem e a semelhança de Jesus Cristo para a glória de Deus. O fruto do Espírito é único e possui 9 características distintas que, por vezes, erroneamente são chamadas de frutos do Espírito. O fruto do Espírito é resultado da ação direta do Espírito Santo na vida humana, na consolidação do plano de salvação. O Espírito Santo incentiva a pessoa a se voltar para Deus, a convence a se arrepender dos seus pecados, pedir perdão e se converter a Cristo, promovendo redenção e justificação pelo sangue de Jesus e iniciando na pessoa o processo de santificação. Condiciona também a pessoa a iniciar e a dar sequência na jornada cristã, vivendo em novidade de vida, concede dons espirituais capacitando a pessoa a servir a Deus e a contribuir para o crescimento e o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja, e gera na pessoa convertida a Cristo as características do caráter de Cristo, que são as virtudes, são as características que compõem o fruto do Espírito. Como bem afirma o bispo Oídes do Carmo em seus comentários, as 9 características que formam o fruto do Espírito é como se fossem 9 gomos de uma mesma laranja. Ainda que uma pessoa natural possua características semelhantes às que compõem o fruto do Espírito, somente uma pessoa que de fato se converteu genuinamente a Cristo pode evidenciar de forma integral e sólida tais características. Uma pessoa natural, ela não suporta ir além dos seus limites pessoais e de forma resiliente permanecer evidenciando as características do fruto do Espírito. A realidade é que uma pessoa natural, por vezes, ela não suporta ir nem mesmo até os seus limites pessoais e já estoura, perde o equilíbrio emocional e a razão, colocando tudo a perder. Daí a importância de a conversão a Cristo ser genuína e o cristão permanecer 100% na dependência do Espírito Santo de Deus, que é o agente divino capacitador para que a pessoa supere as adversidades, preserve a sua fé em Cristo e prossiga no centro da vontade de Deus de forma resiliente e sustentável. Jesus ele escolheu seus servos e suas servas para que eles deem frutos. Antes de aceitar Jesus, a pessoa produzia frutos contrários aos propósitos de Deus para a vida humana, tendo em vista o estilo de vida mundano, cujos hábitos ferem a santidade de Deus. A partir do momento que a pessoa se converte a Cristo, ela passa a produzir frutos que justificam a genuidade de seu arrependimento, e entre esses frutos está o fruto do Espírito que qualifica o cristão como filho de Deus. O segredo é o cristão permanecer em Cristo para que ocorra nele o que Jesus disse em João, capítulo 15, versículos 4 e 5, onde está escrito: Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Assim como ocorre com quaisquer outros frutos, o pastor e teólogo Warren Wiersbe, ele pondera que o fruto do Espírito ele é gerado para ser consumido e não apenas para ser admirado ou usado de enfeite.
Não basta a pessoa dizer que tem as características do fruto do Espírito. A pessoa ela precisa oferecer amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança às pessoas do seu convívio diário que estão carentes e precisam ver sendo praticadas pelo cristão para que também elas sejam atraídas a Cristo e possam ter preenchido aí o vazio da alma que tanto aflige a humanidade. Ou seja, além de o cristão ser aperfeiçoado no seu desenvolvimento espiritual e humano, promover crescimento, unidade e o aperfeiçoamento da igreja como corpo de Cristo, o cristão também beneficia as pessoas ainda não convertidas a Cristo ao exercitar as características produzidas pelo fruto do Espírito. Como árvore espiritual, o cristão não produz fruto para o seu próprio consumo, mas para alimentar outros seres que precisam sobreviver nos mundos espiritual e físico. Os nutrientes do Espírito Santo são indispensáveis para que uma pessoa desfrute qualidade e de sustentabilidade nas vidas física e espiritual. O fruto do Espírito ele faz o cristão ser de fato parecido com Cristo, pois capacita o cristão a reproduzir em si, em suas atitudes, em seus comportamentos, as mesmas ações e reações vivenciadas por Jesus em seu ministério terreno e comprovar que a pessoa de fato ela vive em novidade de vida, vive em santidade e em retidão diante de Deus e também dos homens. Para o pastor e escritor Antônio Gilberto, quando Jesus discorreu sobre o fruto que deveria ser produzido pelo cristão em João capítulo 15, versículos 1 a 16, Jesus estava se referindo às características mencionadas por Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22, cujo efeito na vida cristã leva a pessoa a ser fiel ao testemunho de Cristo no seu dia a dia, expressando externamente a transformação espiritual que a pessoa experimentou na sua alma. Esse fato deve levar o cristão a refletir seriamente sobre como as pessoas que estão à sua volta estão ou não vendo Cristo nele. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs, que frequentam com regularidade as igrejas, não têm o mesmo comportamento que cultiva na igreja quando está em família, quando está no local de trabalho, nas instituições de ensino, nos relacionamentos pessoais e sociais, nos momentos de lazer, em viagem, em locais distantes de pessoas conhecidas e em tantos outros lugares e situações boas ou ruins. Caso haja contradição do comportamento apresentado nas igrejas com o comportamento apresentado em outros lugares e em outras situações, a pessoa deve se reposicionar em Cristo sob pena de se tornar hipócrita e perder a condição de salvo por não reproduzir em si as características do fruto do Espírito. Paulo deu ênfase ao fruto do Espírito em contraste com as obras da carne, justamente para confrontar a inclinação natural de o ser humano pender para a imoralidade, para a corrupção, para a degradação moral e espiritual, e isso mesmo após se converter a Cristo. A máxima de que a pessoa, uma vez salva, ela está salva para sempre, é uma falácia demoníaca que precisa ser exposta à luz da Bíblia. Jesus é enfático ao dizer: agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. No mundo espiritual, o ser humano é comparado a uma árvore. E de acordo com o que Jesus diz em Mateus capítulo 3, versículo 10, a árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Ou seja, ela deixa de ser uma árvore, passando a ser apenas cinzas. Portanto, olhando para o que Jesus ensinou sobre a necessidade de a pessoa produzir frutos compatíveis com a fé cristã e com a descrição do fruto do Espírito feita por Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22, pode-se afirmar que para uma pessoa permanecer na condição de salvo, ela precisa produzir e evidenciar as características do fruto do Espírito no seu relacionamento para com Deus, representado pelas características do amor, do gozo e da paz, nos relacionamentos sociais, representados pelas características da longanimidade, da benignidade e da bondade, e no relacionamento consigo mesmo, guiando sua conduta cristã com as características da fé, da mansidão e da temperança. São essas características produzidas e potencializadas única e exclusivamente pela ação do Espírito Santo na vida humana que mantém a pessoa na condição de salvo. Por isso, Paulo deu tamanha ênfase aí a essas características ao ponto de dizer: contra essas coisas não há lei. Não havendo lei contrária,
não existe condenação, não existe penalidade, não existe nem ao menos repreensão. Vamos analisar agora, mais detalhadamente, as tríades apresentadas por Paulo quanto ao relacionamento da pessoa para com Deus e o relacionamento social. O relacionamento da pessoa para com Deus, ele é construído pelas características da caridade, do gozo e da paz. Na reflexão bíblica anterior, o amor ele já foi apresentado como sendo a maior de todas as virtudes. No original grego, o termo traduzido para a língua portuguesa como caridade, como amor, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é ágape, que é a expressão do amor de Deus por meio das ações práticas na vida cristã. Parafraseando o que diz o teólogo Russell Norman Champlin, o amor como fruto do Espírito, além de envolver o amor incondicional da pessoa para com Deus, de forma que a pessoa ame a Deus sobre todas as coisas, também envolve o amor incondicional para com o próximo, para com as pessoas do convívio diário do cristão, como o cristão ama a si mesmo. Como característica do fruto do Espírito, o amor ágape abre as vias para as demais características do fruto do Espírito e para todos os outros frutos que comprovam de fato e de direito que a pessoa vive uma vida regenerada pelo sangue de Jesus e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. O bispo primaz Manuel Ferreira, ele frisa que o amor como característica do fruto do Espírito na vida da pessoa nascida de novo emana da videira verdadeira que é Cristo. O gozo trata-se aí da alegria que emana do próprio Deus na vida do cristão através da ação do Espírito Santo. O termo grego chara, traduzido para a língua portuguesa como gozo, satisfação ou alegria, se refere a um tipo de alegria infinitamente superior às alegrias geradas por motivações terrenas e humanas, pois tem origem no correto relacionamento do ser humano com Deus. Segundo o dicionário grego de Strong, o gozo, a alegria como característica do fruto do Espírito, gera extremo contentamento na pessoa, mesmo nos momentos pelos quais a pessoa vivencia aflições, adversidades e perseguições. Não que a pessoa fique extremamente contente por passar por aflições, por adversidades ou perseguições, mas pelo fato de que, mesmo nos momentos ruins, nos momentos indesejáveis da vida, a pessoa desfruta de um relacionamento pleno com Deus. E isso faz com que nada roube, diminua ou interfira na sua alegria, no seu gozo, no seu extremo contentamento em estar sob total cuidado e proteção divina. Essa realidade reflete bem o que Deus disse a respeito de si mesmo a Jó em meio às extremas aflições pelas quais Jó passou. No seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. A terceira característica que envolve o perfeito relacionamento do cristão com Deus é a paz, que é a condição necessária para o cristão florescer em união no corpo de Cristo. O termo grego utilizado por Paulo e traduzido por paz é eirene, cujo significado é concórdia, harmonia, reconciliação, incluindo a ideia de saúde, integridade e bem-estar do convívio com todos, no exercício dos dons sobrenaturais, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, bem como incluindo também a manutenção da unidade do espírito humano com o Espírito de Deus e o progresso na unidade cristã que leva ao reconhecimento e à aceitação dos diferentes ministérios, mesmo que ocorram eventuais fracassos que exijam recomeços. Esses fatores elevam a paz como característica do fruto do Espírito a um nível infinitamente superior e qualitativo em comparação a quaisquer tipos de paz que possam ser promovidas ou produzidas pela ação humana. A paz produzida na esfera humana e terrena, ela se esvai, ela desaparece frente aos vendavais da vida, não resiste aos confrontos humanos egoístas, imorais e corruptos. Já a paz, como característica do fruto do Espírito, ela resiste a quaisquer situações de confrontos, incompreensões, perseguições e adversidades. Ela excede a todo o entendimento, a toda a racionalidade humana. Isso porque, apesar de o ser humano ser capacitado por Deus a experimentar a paz promovida exclusivamente pela ação do Espírito Santo, humanamente não é possível explicar essa paz produzida pela ação do Espírito Santo. Quanto à tríade apresentada por Paulo, que envolve o relacionamento do cristão com o próximo, fica claro que a ação do Espírito Santo na vida humana, além da edificação e do aperfeiçoamento da pessoa com Deus e com ela mesma,
visa o relacionamento saudável, edificante, abençoador e sustentável do cristão com as pessoas do seu convívio diário. Ainda que haja uma mentalidade ímpia de que a pessoa deva colocar seus interesses pessoais egoístas acima de quaisquer coisas, o contexto bíblico sagrado aponta na direção contrária, orientando que o cristão deva levar aí em consideração as necessidades das outras pessoas, ajudando os mais fracos a levar suas cargas, assistir aos órfãos e às viúvas, amar e orar pelos inimigos e perseguidores e evitar promover escândalos. E para que isso seja possível, é indispensável que o Espírito Santo implante na pessoa as características do seu fruto, geradoras aí de longanimidade, de benignidade e de bondade. A característica da longanimidade condiciona o cristão a suportar as contrariedades promovidas pelo próximo, pois é a característica do fruto do Espírito que leva o cristão a ser paciente, tolerante, constante e resiliente na preservação do seu padrão de vida genuinamente cristão, o que permite ao cristão também suportar com firmeza as contrariedades e ainda assim beneficiar outras pessoas, mesmo que elas não mereçam e pratiquem ações de má fé contra ele. Por meio da longanimidade, o cristão ele é capacitado pelo Espírito Santo a não ser dominado pela ira, pelas explosões de raivas ou pelo sentimento de vingança. O termo grego utilizado por Paulo é macrotúmia e se refere à paciência que o cristão deve ter com o seu próximo. Mas também pode-se afirmar que se trata da característica do fruto do Espírito que capacita o cristão a controlar seus desejos pessoais e saber esperar o tempo oportuno de satisfazer suas necessidades, como no caso dos cristãos de Roma, que eles estavam sob constantes ameaças e perseguições, necessitando de serem longânimes com quem promovia a diversidade a eles, mas também manter sob controle o equilíbrio emocional e espiritual, aos quais Paulo orientou dizendo: sede pacientes na tribulação. Quanto à característica da benignidade, ela se refere ao exercício do amor ágape, que condiciona o cristão a demonstrar compaixão a outras pessoas, mesmo que elas sejam suas desafetas. Ou seja, a benignidade condiciona o cristão a sentir a dor e o sofrimento da outra pessoa como se fosse com ele mesmo e a trabalhar para sanar a dor e o sofrimento da outra pessoa. Não se trata de uma característica que deixa a pessoa na confortável zona da teoria, mas impulsiona a pessoa a praticar ações reais que reduzam a dor e o sofrimento, até mesmo os seus inimigos e perseguidores. É a benignidade como característica do fruto do Espírito que possibilita a liberação do perdão pleno aos ofensores, que é um dos maiores desafios da vida cristã. Apesar de parecer impossível o exercício da benignidade, é plenamente possível a quem tiver essa importante característica do fruto do Espírito. Quanto à bondade como característica do fruto do Espírito, ela reflete a destreza do amor, ou seja, a bondade é a demonstração do amor em movimento, do amor em ação, para gerar muito mais que apenas o desejo de se fazer coisas boas aos outros, mas a agir para concretizar, para consolidar coisas boas na vida de outras pessoas, inclusive de possíveis inimigas e perseguidoras. Faz parte da ação do Espírito Santo transformar a pessoa má que se converte a Cristo em uma pessoa boa, em uma pessoa promotora de boas ações em benefício de outras pessoas. Destacando a bem-aventurança de um coração impregnado por essa característica do fruto do Espírito, o sábio Salomão disse: dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Sem sombras de dúvidas, a relação do ser humano com o Espírito Santo gera profundas mudanças pela imersão na bondade que provém do fruto do Espírito. Como filho de Deus por adoção mediante a conversão genuína a Cristo, faça uso contínuo e resiliente de todas as virtudes concedidas pela ação sobrenatural do fruto do Espírito Santo. Amplie e aprofunde sua comunhão com Deus, permitindo que as características do fruto do Espírito sejam realçadas em sua vida de forma que você seja o mais parecido possível com Cristo. Exercite a longanimidade, a benignidade e a bondade sem esperar recompensas humanas e Deus te recompensará em medida transbordante. Use sua liberdade cristã com responsabilidade, permita que o Espírito Santo atue em sua vida de forma dinâmica e você será habilitado e habilitada com as características do fruto do Espírito, aí muito mais além do que você pode imaginar na condição de filho da luz.
Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.